Sejam bem-vindos a mais um culto e sejam bem-vindos ao momento em que nossa juventude tem o privilégio e a oportunidade de liderar algumas ações, tomar de conta, tomar a frente, ter mais autonomia de algumas ações dentro da igreja. Espero que o Senhor fale com vocês, que Deus toque o coração de vocês, que a juventude seja a bênção para essa igreja, não somente pelo mês de agosto, mas que de fato seja a bênção para a vida da igreja até que Cristo volte. Abriremos hoje a nossa Bíblia para ler um texto em Daniel. Daniel capítulo 3. É um texto muito conhecido e é um texto que traz lições muito importantes para a nossa vida e para a nossa caminhada. O tema do nosso mês é verdades antigas que precisam ser lembradas. Esse tema ele vem na realidade ele surgiu de um artigo que eu li. Eu li um artigo onde dizia que muitos dos jovens que não estavam inseridos na comunidade de fé não faziam isso, não tomavam a decisão de seguir uma ordem de fé, de seguir uma fé ou de entrar, ser inserido numa comunidade de fé, porque eles não queriam estar presos. Não queriam se prender a um culto no domingo à noite, não queriam se prender a uma igreja, e além disso usavam do argumento de que a Bíblia era ultrapassada. A Bíblia era antiga demais, era velha demais. E, portanto, por ser uma palavra antiga, por ser um livro muito antigo, era um livro que já deveria ser utilizado não mais na sua forma literal, não eram mais verdades dignas de confiança, porque já passaram por alteração. Esse era o argumento da maior parcela daqueles que não queriam estar inseridos na comunidade de fé. E assim surge o tema, verdades antigas que precisam ser lembradas. Cremos fielmente de que essa mensagem não é antiga, ela é eterna. Ela é de um Deus eterno. Ela é de um Deus que nos chamou para a eternidade. Mas apesar do argumento de ser antiga demais, nós queremos lembrar verdades que na realidade nos salvam e nos garantem a eternidade. A última mensagem desse mês será sobre a eternidade. Os temas dos domingos serão onipotência, começando hoje, nós falaremos sobre o poder de Deus. Nós já começamos a falar sobre esse tema hoje de manhã. No culto matinal, na nossa escola bíblica, nós ouvimos Ramon falar sobre onipotência. Nós ouvimos Ramon falar das diversas formas como o poder de Deus age, como Deus ele é poderoso para fazer inúmeras coisas. E ele finalizou a sua mensagem com uma frase muito marcante, dos últimos pontos foi muito marcante, quando ele disse que uma das demonstrações do poder de Deus que nós vemos e ouvimos acontecer diariamente é a conversão de um pecador. É de que Deus tem poder para converter aquele que nós nem sequer, muitas vezes, temos esperança, ou achamos que é um caso perdido. Mas Deus tem poder para converter até mesmo o mais torpe e o mais desgarrado possível. A verdade, meus irmãos, é que Deus tem poder para tudo, e o poder do Senhor é infinito. E nós, muitas vezes, nos colocamos diante do Senhor como se o Senhor fosse a nossa criação, como se Deus fosse aquele que se sujeita a nós, que o nosso poder é soberano e o nosso poder é superior ao dele. Realidade é que muitas vezes nós vivemos dessa forma. E o texto de Daniel 3 vai nos ensinar sobre isso. Vai nos narrar a história de um rei que, pelo seu grande poder, talvez seu poder político, seu poder bélico, pela força do seu império, se achou que poderia ser um Deus. Poderia ser digno de adoração. Esse rei foi Nabucodonosor. Nós vamos ler a história desse rei no capítulo 3 de Daniel. Abram suas Bíblias, Daniel 3. É um texto longo, afinal de contas, eu gostaria de pregar em todo o capítulo, mas eu não vou ler os 30 versículos de uma vez só com vocês. Vamos seguir a ordem dos 3 pontos, certo? Das 3 lições e assim por diante. A primeira parte do texto se encontra no versículo de 1 até o versículo 6. Nós vamos ver como começou a construção do ato de se tornar divino, entre aspas, obviamente, desse rei. De como começou, de como surgiu a ideia desse rei de ser digno de adoração. Como se ele fosse um Deus, sendo que está muito longe de ser. Vamos ler versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia.
Depois convocou os sátrapas e os prefeitos, os governantes, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e tesoureiros, todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de instrumento de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Vejam só, nós começamos a ver nesse primeiro momento a formação da imagem desse rei. A formação da autoimagem que esse rei tinha de si mesmo, da imagem que ele tinha de si. Naquela época, se vocês pararem para estudar um pouco de história, nós vamos ver que diversos povos, eles tinham o costume de construir imagens e monumentos em homenagem aos seus reis, aos seus chefes políticos, os seus governantes. Porque eles acreditavam que, ou melhor dizendo, esses governantes, eles tinham essa ideia de construir isso não somente para ter um marco histórico de que ele foi rei naquela época, de que ele liderou aquela época, tal povo em tal tempo, mas era uma ideia também de poder. Quando nós olhamos para a nação da Babilônia, nós vamos ver o Império Babilônico como um império muito grande, um império muito forte, muito poderoso. A construção da imagem de Nabucodonosor era também uma demonstração de força e poder. Afinal de contas, não era uma estátua pequena, era uma estátua grande, era um monumento muito grande, porque ele se achava muito grande. A ideia desse rei era de que a imagem que estava sendo construída dele não era uma imagem que relembrasse algum feito pequeno, ou alguma ordenança pequena, alguma lei pequena. Não, era símbolo de poder para demonstrar toda a sua grandeza. Como se um rei humano fosse grande demais a ponto de se tornar um Deus e ser todo-poderoso. A nova demonstração de alguém que tem todo o poder em suas mãos, porque o seu império era muito grande e muito poderoso. Esse era o objetivo de Nabucodonosor naquela época. A ideia de Nabucodonosor é muito semelhante à ideia de que muitos de nós temos hoje, principalmente nessa era digital. É a de construir uma imagem numa rede social e crescer dentro dela e achar que agora nós somos donos da verdade, somos grandes. Nós podemos ver isso, que nessa época de eleição, nós tivemos diversas pessoas, especialistas em políticas nas redes sociais, né? Pessoas que comumente de política só sabe que tem que apertar uns botões para votar e pronto. Mas se tornaram grandes comentaristas políticos. Pessoas que transformaram a sua imagem de forma tão grande a ponto de serem influentes a outras pessoas em suas redes sociais. Ou pessoas que, por ter muitos poderes e muitas condições financeiras e tantas outras, acham superiores às outras. A arrogância do modo como nós engrandecemos a nossa autoimagem é uma tristeza. A forma como nós engrandecemos o nosso próprio ser é a causa de muitas vezes a nossa própria pedra de tropeço. Muitas vezes não, na realidade quase sempre ou sempre é assim. A forma como nós achamos que somos donos da verdade, ou donos de todo o poder, ou donos de toda a autoridade, isso é a pedra do nosso tropeço. Na realidade, o que nós somos é seres infinitamente inferiores ao Deus que nos criou.
A ideia de Nabucodonosor é muito semelhante, ou melhor, a nossa ideia hoje é muito semelhante à de Nabucodonosor. Porque muitas vezes a nossa intenção é a de crescer demais, quando na realidade nós somos seres de menos. É a de sermos grandes demais, quando na realidade o único ser grandioso e todo-poderoso que já existiu, que existe desde a eternidade, é o próprio Deus. A ideia de Nabucodonosor também era dar ao seu povo um novo Deus. Era um novo marco não apenas histórico, mas cultural também daquele povo. Porque nós sabemos que, de acordo com como muda a cultura, muda também os seus atos de adoração, os seus deuses, as suas formas de ritos e tudo mais. A ideia de Nabucodonosor era marcar a história da Babilônia naquele momento, não somente como um novo marco histórico, como a imagem de um novo rei, ou de um grande rei, de um grande chefe político, mas também como um novo marco cultural de um novo ser divino sendo apresentado para o seu povo. E nós vamos ver que o que acontecia com o Império Babilônico quando dominava novas civilizações era a de transferir para outros locais e de assim misturar o seu povo, para que o povo dominado perdesse a sua característica cultural, para que o povo dominado perdesse as suas características próprias. E nós vamos ver, e nós lemos a história nos livros dos profetas, nós vamos ver como constantemente o povo de Israel e o povo de Judá perdeu a sua característica de ter um único Deus, porque se misturou com outros povos, e essa miscigenação trouxe a esse povo de Deus a ideia não mais de povo de Deus, mas um povo de muitos deuses. Porque eles se misturaram com outros povos e tomaram para si os deuses desses povos. Era isso que estava acontecendo com a nação de Israel nesse momento. O Império Babilônico dominou, conquistou a nação de Israel, a nação de Judá, e aí chega agora um rei chamado Nabucodonosor, um rei muito grande, poderoso, de um império grande e poderoso, e agora cria para esse povo um novo ser divinal, ele mesmo, e constrói um novo marco para que fosse digno de adoração. E aí nós vemos algumas coisas acontecer nesse tempo, nessa criação de um novo ser, de um novo Deus, de alguém que se acha poderoso demais, de alguém que acha que tem todo o poder nas suas mãos. Nós vamos ver algumas coisas acontecendo. A primeira coisa que acontece é a partir do versículo 7. Vocês lembram qual foi a ordem do rei quando construiu a imagem? Que ao som da música, ao som de todos os instrumentos musicais, o que é que aconteceria? O povo começasse a adorar, mas adorasse como? Prostrado em terra. Essa ideia de prostrar em terra é também uma característica de submissão, de inferioridade. Eu estou diante de ti, de se apequenar diante desse novo ser, diante desse Deus. Muitas vezes nós fazemos isso também. Nós nos colocamos diante de muita coisa que nós transformamos para si como Deus, como um novo ídolo, e nós simplesmente nos submetemos a ele. Ou não é assim? Deixa eu contar uma história pessoal. Quem me conhece sabe que eu sou americano. No América teve um jogador chamado Souza. O melhor jogador da história do futebol brasileiro foi Souza. Souza é o ídolo máximo da torcida do América. E teve um dia que eu queria um autógrafo de Souza e simplesmente eu saio de casa, digo para o pai que está tendo uma festa na sede social do América e vou. Acontece que a festa era a festa da torcida organizada do América, a máfia. E Souza ia estar lá. E eu saio de casa sozinho, pego o ônibus de noite, vou-me embora, só tinha R$20 no bolso, vou embora para a sede, chego na sede, era para começar às 7 horas, começa às 8h30, e eu lá em pé, um bocado de gente sem futuro do meu lado, um bocado de gente de má índole do meu lado, e era tudo de ruim acontecendo, e eu lá, tudo para ver Souza, tirar uma foto com Souza e pegar um autógrafo de Souza. Quando finalmente Souza apareceu, eu peguei o autógrafo para mim, para o meu pai, autografei 2 camisas, um boné, e quando foi na hora de ir embora, quem disse que tinha ônibus? Todos os R$20 que eu tinha no bolso, eu paguei de um Uber. Ainda deu 21, eu tive que pedir R$1 a pai para pagar o Uber. Chego em casa, faço tudo isso, perco o culto de oração, que isso foi numa quarta-feira. Chego em casa, no outro dia eu estou lá, eu disse, caramba. E aí eu vou ver as notícias no outro dia. Simplesmente teve uma briga lá perto da sede do América. Quebraram um torcedor do América lá, um cabo envolvido com a torcida organizada do América lá, a torcida rival passou, quebrou o cara e foi-se embora. Disse, caramba, se tivesse sido eu.
sozinho. Nem era envolvido com isso, estava lá só para ver uma pessoa. Mas é de como eu deixei com que a figura de um ser humano se tornasse tão grande, a ponto de eu trocar o culto de oração na minha igreja, onde eu estaria conversando com o meu Deus Todo-Poderoso, somente para pegar uma assinatura de alguém que tinha fama, que fez o seu nome e que se tornou grande dentro de um clube de futebol. Mas muitas vezes nós fazemos isso não é somente com um jogador de futebol. Muitas vezes nós fazemos isso com uma influência da rede social, com a própria rede social, telefone, televisão, diversas coisas que nós simplesmente, de maneira muito fácil, nos inclinamos, nos colocamos diante disso, como se essa coisa ou esse novo ser fosse um grande ser divinal, digno de toda adoração, de toda atenção e de toda glória. Versículo 7, nós vemos o que aconteceu após o decreto e após os instrumentos musicais tocarem. Versículo 7 a 14, diz assim: Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam cultos aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestaram culto aos meus deuses, nem adoraram a imagem de ouro que mandei erguer? Vejam só. Mesmo diante de uma situação onde todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, estavam prostrados diante de uma imagem para adorá-la como se fosse um novo ser, um novo Deus, digno de toda adoração, houve 3 que se mantiveram de pé: Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vemos aqui 3 tipos de pessoas, 3 tipos de pensamentos e também de estilos de vida que as pessoas desenvolvem. Nós temos um rei que se acha um Deus grande demais, por ter muito poder, que muitas vezes se coloca na posição do próprio ídolo. Nós temos um povo idólatra que se coloca diante de imagens e diante desse novo Deus, como se ele fosse digno de todo poder, digno de toda glória e dono de todo poder. E nós temos um terceiro tipo de pessoa aqui: aqueles que se colocam contra isso, em oposição. Esses foram Sadraque, Mesaque e Abednego. Na sociedade em que vivemos, no tempo em que vivemos, onde muitas vezes muitos deuses são criados, onde muitas vezes muitos ídolos são formados pelo nosso coração, onde muitas vezes nós nos colocamos diante desses novos ídolos como submissos a essa imagem, a essa coisa ou a esse ser. O questionamento que me vem à cabeça é: como tem sido a nossa ação e quem nós temos sido diante da nossa sociedade hoje? Nós temos sido aquelas pessoas que se colocam como um novo Deus, aquelas pessoas que se engrandecem em torno da sua autoimagem, se colocam como se fossem donos da verdade e donos do poder. Nós temos sido os idólatras, aqueles que se submetem a esses novos seres divinais e simplesmente o adoram. Ou nós temos sido a oposição? Ou nós temos sido aqueles que permanecem de pé diante desses seres que estão sendo criados? Qual tem sido a nossa ação e a nossa atitude diante disso? Qual tem sido a nossa conduta e a nossa vivência diante dessa nossa sociedade? Como é que nós temos vivido? Quem nós temos sido? Quais ações nós temos feito? Quem somos nós diante da nossa sociedade? Os ídolos, os idólatras ou aqueles que permanecem fiéis ao único e suficiente Salvador de nossas vidas e o têm como um único Deus
Quem temos sido nós? A ideia que eu estou querendo trazer para vocês é a de que mesmo que todas as nações, todos os povos, todas as línguas estejam prostrados diante de um novo Deus, diante de um novo ser, que nós, como igreja, continuemos de pé, sendo oposição a tudo isso, e nos colocando na condição de filhos de Deus e de povo de Deus. Essa é a ideia que eu quero que vocês aprendam com essa segunda lição. Por mais o mundo inteiro pode estar prostrado diante de uma imagem. Todos os povos e todas as nações podem estar prostradas de uma nova imagem. Mas nós, eu e você, que a gente possa continuar de pé, em oposição a isso, em adoração e submissão ao único Deus que existiu, existe e sempre existirá, ao Deus eterno e único, o nosso Deus. A terceira lição que nós podemos tirar disso tudo se encontra a partir do versículo 15. E aí é onde chega o grande ponto da mensagem da onipotência. A partir do versículo 15, diz assim: Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Vejam a audácia desse rei. Será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos ao fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece como um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Vejam o desfecho dessa história. Nós começamos com um rei que criou em torno de si uma imagem de Deus, como se ele fosse o próprio Deus de sua nação, como se ele fosse dono de todo poder e de toda verdade. Depois nós temos a ordem do rei, que todos os povos, todas as línguas, todas as nações deveriam se prostrar diante dessa imagem e adorá-lo. Depois nós temos 3 jovens que se colocam diante dessa imagem em pé e não prostrados,
em forma de protesto e desobedecem a ordem do rei em culto, em adoração, em fé e louvor ao único Deus que existe, ao Deus da nossa vida. Depois disso, nós vemos um rei enfurecido por causa dessa desobediência e manda aquecer 7 vezes mais. Veja, uma fornalha já era algo muito quente, mas uma fornalha 7 vezes mais era algo muito mais quente. Era querer aumentar ainda mais o seu poder. Era dizer assim, vocês acham que o poder da minha norma de ter uma fornalha ardente é pequena? Então pronto, vou mandar aquecer 7 vezes mais para você ver que eu tenho mais poder do que você imagina. E aí nós vemos o desfecho de toda essa história. A oposição de Sadraque, Mesaque e Abednego, não somente em ação, em se manter de pé diante da imagem e não prostrados, mas também a oposição em falar diante do próprio rei, diante daquele que se julgava ser dono de todo o poder. Colocar-se diante dele e dizer que eles não temiam a esse rei. Porque o Deus da vida deles, o Deus deles, era o Deus que tinha poder para livrá-los da mão do rei. Depois disso, nós vemos algo extraordinário acontecer. É o milagre. É o Deus verdadeiro que em seu infinito poder e misericórdia se inclina aos seus servos para os ajudar. Esse é o Deus que nós temos. O Deus que em infinita misericórdia, poder e bondade se inclina a nós para nos ajudar. Esse é o nosso Deus. A verdade, meus irmãos, é que Deus, ele é onipotente, disso nós já sabemos. Mas é de que, além de onipotente, Deus é bondoso e misericordioso. É saber que não é somente o poder do Senhor que é infinito, mas a sua misericórdia e a sua bondade também, bem como o seu juízo e a sua justiça. Mas é saber também que, quando nós nos colocamos diante do Senhor, do Deus verdadeiro, como servos fiéis e tementes a esse Deus, esse mesmo Deus se inclina a nos ajudar, a ouvir as nossas orações, a ouvir o nosso clamor, a saber o que o nosso coração tem medo, a saber o que a nossa alma tem sentido, o abatimento que muitas vezes a nossa alma tem enfrentado, a tristeza que muitas vezes inunda o nosso coração e a nossa alma. Esse Deus todo-poderoso, dono de todo o poder, é o Deus que também é bondoso e misericordioso a nos ajudar e a ouvir a nossa prece, a nossa oração. Vejam só, Nabucodonosor, ele quis demonstrar todo o seu furor e a sua força. Não era somente um ato de castigo, mas era uma demonstração de poder, a fornalha 7 vezes mais ardente. Era a demonstração de sua norma, do poder da sua autoridade, do poder que ele exercia sobre o império e sobre o seu povo, sobre o seu exército, sobre os chefes políticos do seu povo, do seu reino, do seu império. Mas nem mesmo toda a autoridade do rei de um império tão grandioso e tão poderoso, nem mesmo toda a força dos braços dos seus melhores soldados, dos soldados mais fortes que ele tinha, em amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego, foi capaz de vencer o infinito poder do Deus verdadeiro em ajudar e livrar o seu povo. Poder algum humano, poder algum que os nossos braços tenham, força alguma que os nossos braços tenham, se compara ao poder infinito do Deus em que nós cremos. Nabucodonosor foi irônico quando falou sobre Deus. Não sei se vocês repararam, mas quando Sadraque, Mesaque e Abednego chegam diante do rei, são apresentados diante do rei como aqueles que estão desobedecendo a ordem do rei, o rei simplesmente olha para Sadraque, Mesaque e Abednego e fala assim, olha, vamos lá, eu vou dar uma segunda chance a vocês. Sou bondoso, sou misericordioso também. Vou dar uma segunda chance a vocês. Mas se vocês não obedecerem, saibam que eu os lançarei numa fornalha ardente. Vocês morrerão. E eu quero ver que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Ele foi irônico. Quando ele falou do Deus verdadeiro, ele foi irônico. Ele tirou piada, brincadeira. Ele não imaginava também, porém, todavia, ele não imaginava
que o Deus com quem ele estava tirando piada, sarro e sendo irônico, era o Deus que, pouco tempo depois, iria humilhar todo o poder e autoridade que ele julgava ter. Vejam só, meus irmãos. É isso que é a ilusão da autossuficiência, da autoimagem, do ato em se tornar um próprio Deus. É isso que acontece. É isso que acontece quando nós buscamos isso. É o fato de que nós nos achamos tão grandes e tão poderosos a ponto de até mesmo sermos irônicos com o Senhor. Às vezes nós queremos tanto e achamos tanto que as coisas estão no nosso controle, nas nossas mãos, na nossa influência, que nós nos achamos gigantes demais e maiores do que Deus. E aí Deus, posteriormente a isso, nos mostra e nos coloca no nosso devido lugar. Deus humilha a nossa força. Deus humilha o poder que nós julgamos ter. Deus humilha a ideia de que nós temos de nós mesmos em sermos seres grandes demais, quando na verdade nós não somos. A humilhação que o Senhor nos traz diante disso é o que nos faz chegarmos diante do Deus verdadeiro, com o coração quebrado e em pedaços, entregá-lo e dizer: Senhor, está aqui o meu coração, está aqui a minha vida, e a partir de hoje, Senhor, eu entendo que eu pertenço a Ti. A humilhação que o Senhor nos traz, a humilhação que a demonstração do poder de Deus traz, quando quebra todo o poder que nós julgamos ter, é simplesmente uma humilhação sincera, verdadeira e pessoal, diante do Deus verdadeiro, para nos colocarmos diante dele na condição de dependentes e de agora crentes no único Deus verdadeiro. Foi isso que aconteceu com o rei. Ele foi irônico, ele achou que tinha todo o poder, ele construiu para si e para o seu povo uma imagem de um Deus, de um ser todo-poderoso, de um ser dono de toda a autoridade, de toda a verdade. E aí nós vemos ele ser desafiado. Nós vimos o que aconteceu quando ele foi desafiado. O semblante mudou, ele ficou enfurecido. É isso que acontece quando nós somos desafiados. Quando em nossa ignorância e arrogância achamos que nós somos maiores do que Deus e somos desafiados. Nós nos enraivecemos. Nós nos colocamos agora não mais como donos de todo poder e de toda força, mas também como donos de toda verdade. E quando nós nos julgamos ser grandes demais, toda pessoa que vem até nós e nos contraria, nós simplesmente achamos que essa pessoa está errada e queremos demonstrar toda a nossa ira nessa pessoa. Foi isso que Nabucodonosor fez. Só que acontece, meus irmãos, que quando pessoas assim têm um encontro verdadeiro com Deus e experimenta a demonstração do poder de Deus, o que acontece com elas nada mais é do que uma transformação radical e extrema de vida, de ações e de palavras. Vejam o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Depois de Sadraque, Mesaque e Abednego serem lançados na fornalha, e depois de Deus operar o milagre em retirá-los de lá, Nabucodonosor ele começa a olhar para Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro da fornalha e ele fala assim: rapaz, os meus homens mais fortes morreram somente de chegar perto. E eu lancei 3 homens lá dentro, e eles estão andando dentro da fornalha, e ainda tem um quarto homem que se parece um filho de Deus, um filho dos deuses. Um anjo. Quem é esse? E ele começa a questionar as autoridades que estavam ao lado, aqueles babão. É o famoso babão de político hoje, era aquele povo também. E aí eles estavam lá do lado de Nabucodonosor e começaram a investigar assim, poxa, o que está acontecendo? E aí Nabucodonosor disse: rapaz, foram 3 que eu lancei lá, eu não estou doido, eu vi que foram 3. Por que tem 4? Por que eles estão andando? Se os outros que foram só perto morreram, por que eles estão andando lá dentro? E aí ele chega lá pertinho da fornalha e ele grita. Ele chama Sadraque, Mesaque e Abednego para fora. Fala assim: ei, venham aqui, saem. Vocês estão andando aí, venham para aqui para fora. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego saem e os puxa-saco vão lá e ficam como? Cheirando Sadraque, Mesaque e Abednego. Vão ver lá as roupas. Vixe, nada foi queimado. Nem cheiro de fumaça tem. O que foi isso que aconteceu? Agora, lembram o que foi que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram diante do rei? Saiba, ó rei, que nós não adoraremos os teus deuses, nem nos prostraremos à tua imagem. Nós continuaremos a adorar o nosso Deus. E saiba, ó rei, também,
que o nosso Deus pode nos livrar dessa fornalha. E Ele nos livrará de tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, ainda assim, nós permaneceremos fiéis a Ele. A realidade, meus irmãos, é que a fidelidade ao Senhor, ela é uma beleza na caminhada cristã. Sermos fiéis ao Senhor na caminhada é algo muito lindo. Porque nós sabemos que o Deus a quem nós temos sido fiel é fiel a todo momento a nós. Porque nós sabemos que esse Deus a quem nós temos sido fiel é o Deus que por infinita graça e misericórdia nos salvou. E assim como esse Deus salvou Sadraque, Mesaque e Abednego das mãos de um rei enfurecido, esse Deus também nos salvou das amarras do pecado e nos deu uma nova vida em Cristo. E esse Deus também, que é dono de todo o poder, que por seu infinito poder foi fichinha tirar homens de dentro de uma fornalha. Mas esse Deus, dono do infinito poder, Ele também foi o Deus que operou a maior obra de todos os séculos e que nos salvou para a eternidade. Esse Deus foi o Deus que ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte e nos salvou. Esse é o nosso Deus. É o Deus que se inclina em nos ajudar e ouve e atende às orações dos seus servos fiéis. E aí nós vemos agora o que acontece, qual foi a experiência desse rei, que antes se achava grande e poderoso demais e digno de ser adorado. O que acontece quando ele teve a experiência com Deus Todo-Poderoso? Nabucodonosor, ele não somente experimentou o poder do Senhor, ele não somente viu o poder de Deus agindo, ele teve um encontro com Deus. A realidade é que Nabucodonosor, ele foi humilhado. O seu poder foi humilhado, a sua autoridade foi humilhada. Ele experimentou o poder infinito do Deus verdadeiro. E qual foi a reação de Nabucodonosor depois disso? Ele emite um decreto, ou melhor dizendo, ele louva ao Senhor e ele diz primeiro: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque na realidade, esse rei que se achava um Deus e todos esses líderes políticos que estavam adorando a imagem desse rei, eles tiveram um encontro com um Deus verdadeiro que é dono de todo poder, de toda ciência, de toda presença e é um Deus eterno. E essas pessoas, antes que eram idólatras, e esse rei que antes se achava um Deus, eles foram confrontados por 3 jovens que foram fiéis ao Senhor. É isso que acontece quando nós nos colocamos diante de uma posição de fidelidade a Deus. O nosso confronto ao mundo e as coisas que o mundo tenta nos impor gera isso. Porque se nós colocamos diante do mundo a nossa fé e proclamamos ao mundo um Deus todo-poderoso, esse Deus que é todo-poderoso para tirar homens dentro de uma fornalha, também é todo-poderoso para salvar pecadores e alcançar homens que antes se achavam ser deuses. Foi isso que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Ele encontrou pessoas que foram oposição, ele encontrou pessoas que se colocaram diante dele para confrontá-lo. E pessoas que proclamaram não somente um Deus poderoso, mas que demonstraram toda a sua fé nesse Deus poderoso. E no final das contas, o Deus desses 3 jovens foi quem de fato se sobressaiu nessa situação toda e venceu tudo. O poder desse Deus verdadeiro, desses 3 jovens que se colocaram diante do rei em confronto ao rei, foi o Deus que realmente é dono de todo poder e naquela situação demonstrou o poder. O rei Nabucodonosor, ele teve uma experiência com o Senhor. Veja qual foi a experiência do rei Nabucodonosor. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, versículo 28, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em um monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Vejam só, leiam o versículo 2 do capítulo 4, versículos 2 e 3. Diz assim: tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor.
Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura de geração em geração. Esse é o Deus Todo-Poderoso e o único Deus, dono de toda a verdade e dono de toda a autoridade. Esse é o Deus, o único Deus que existe. O Deus Altíssimo. Esse é o nosso Deus. Esse foi o Deus que, por causa do confronto de Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor conheceu. Esse foi o Deus que transformou a vida do homem que se julgava ser um próprio Deus. Esse é o Deus Altíssimo a quem nós pertencemos. Deus é poderoso o suficiente e demais até para livrar até mesmo o maior pecador das amarras do pecado e trazê-lo para perto dele. Esse é o Deus a quem nós pertencemos. O Deus de todo o poder. Dono de todo o poder. O Deus onipotente. O nosso Deus. Eu encerro a mensagem por aqui e eu queria lembrar de 3 lições. A primeira lição é de que nós somos inclinados a nos esquecer quem realmente tem todo o poder. A segunda lição é de que a nossa posição deve ser sempre ao lado do Deus Todo-Poderoso. Não diante de imagens, não se colocando na posição de Deus, mas sim diante do Deus Todo-Poderoso. E a terceira lição, para encerrar tudo isso, é de que Deus humilha a nossa força para nos mostrar que nós somos dependentes dEle. De que Ele é o verdadeiro Senhor e de que Ele é o dono de todo o poder. Amém? Nesse momento, eu quero trazer até vocês um desafio. Eu quero que vocês fechem seus olhos. E eu quero que vocês orem ao Senhor, nesse momento, se colocando diante dEle. E entendendo que Ele é o único Deus onipotente, o único Deus onisciente, o único Deus onipresente e o único Deus eterno. Eu quero que vocês orem ao Senhor nesse momento, se colocando diante dEle numa posição de dependente e servo. Eu quero que vocês orem ao Senhor reconhecendo o poder do Senhor como soberano na vida de vocês e no coração de vocês. Para que Deus não seja mais somente aquela pessoa ou aquela imagem que nós idealizamos de alguém que deve ser adorado aos domingos e às quartas-feiras, mas de um Deus que a todo momento, da hora que acordamos, a hora que nos deitamos e no momento em que estamos dormindo, é o Deus soberano sobre toda a criação e o Deus que é dono de todo poder. Se há alguém aqui entre nós que ainda não conhece esse Deus, ou que está ouvindo pela primeira vez sobre esse Deus e quer dedicar a vida a esse Deus, faça apenas um sinal com uma de suas mãos. Se há alguém entre nós que quer ter um encontro verdadeiro com esse Deus, que quer ter uma experiência assim como Nabucodonosor teve com esse Deus, de transformação de vida, de ações, de fala, basta apenas levantar uma de suas mãos. É um passo de fé que você vai fazer. Eu oro ao Senhor para que essa mensagem tenha entrado no seu coração, para que ela não seja palavras de Daniel, mas que seja a palavra do Senhor penetrando no seu coração. Há alguém entre nós que quer tomar essa decisão de ter um encontro com esse Deus? Faça apenas um gesto com uma de suas mãos. Se nós não temos, ou se você não tomou essa decisão hoje, eu oro para que o mais breve possível você tome essa decisão e faça parte do povo de Deus, como nós fazemos. Para que você tenha a alegria de ser povo de Deus e pertencer a esse Deus Todo-Poderoso. Eu quero orar ao Senhor pela sua vida. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos diante de Ti, ó Deus, como povo Teu, entendendo que o Senhor é o Deus de todo o poder, dono de toda a verdade, de toda a autoridade. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, humilhados, ó Deus, em estado de humilhação. Senhor, por favor, nos perdoe as vezes em que nós tentamos ser quem nós não devemos ser, ou quem nós não fomos criados para ser, quem nós não somos. Nos perdoe, Senhor, as vezes em que o nosso ser se inclina a fazer aquilo que não é da Tua vontade. Perdoe, ó Deus, o nosso ser das vezes em que nós transformamos o nosso coração ou a nossa imagem em um ídolo. Perdoe, Senhor, por favor, a nossa boca torpe, pelas vezes em que nós desafiamos o Senhor, quando nós achamos que nós podemos resolver tudo sozinhos, quando nós achamos que somos donos de todo poder, quando nós não somos. Por favor, Senhor, perdoe os nossos pecados. Senhor, nós queremos Te clamar também e colocar-nos diante de Ti como servos, ó Pai, que se colocam ao Teu lado e diante de Ti como servos fiéis. Clamamos ao Senhor para que o nosso coração seja tocado e confrontado diariamente, ó Deus, a permanecermos nessa posição. Que o Senhor, em sua infinita graça e bondade,
possa nos ajudar nisso. Ó Deus, nós te clamamos por isso. Que o nosso ser seja tão somente um ser fiel ao Senhor, dedicado ao Senhor, e que está sempre ao lado do Senhor e diante do Senhor, em estado de submissão. Senhor, nós te clamamos também para que pessoas, ó Deus, possam conhecer o teu poder, não somente ouvir, mas ouvir e experimentar o teu poder, assim como Nabucodonosor experimentou. E tomem, ó Deus, a decisão de serem fiéis a ti, de serem povo teu também, de fazer parte desse povo de Deus. Te clamamos, Senhor, por cada vida que aqui está. Pedimos que o Senhor seja Deus presente como sempre foi. Ó Deus, nós te clamamos por isso. Ouça, Senhor, a oração do teu servo e da tua igreja. Que a tua mensagem seja anunciada, que o teu reino cresça, que Cristo seja glorificado, que o Senhor seja exaltado. Deus, nós te oramos, te agradecemos por tudo, pedimos que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. No nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos.